Janela histórica do Flamengo? Vai se avisar. Canal do Jorge Igor. Deixa eu ver aqui. Eu não queria falar sobre a janela do Flamengo, não. Eu posso me omitir? Janela interessantíssima de meio de ano no Flamengo, hein? Vamos falar sobre isso no vídeo das 6, no vídeo da noite, no vídeo do jantar, da volta pra casa. Boa noite pra todo mundo. Dá o like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 390 mil inscritos por aqui. Vamos fazer um vídeo mais light hoje, né? Porque o da hora do almoço, vou te falar, né? Mas muito bem. O Flamengo já trouxe o Saul. É o Saul com 30 anos. Não é o Saul de 5 anos atrás. O que não quer dizer que não seja um excelente reforço. Qualidade técnica o Saul tem demais para jogar nesse meio-campo do Flamengo, né? Conhece o Jorginho, conhece o Felipe Luiz, pode se adaptar rapidamente. Eu acho que isso vai ajudar em termos de ambiente. Precisa ver em que condições físicas ele chega, porque ele teve uma lesão na última temporada. Ele não é um jogador com tantas lesões. Então, pra mim o Saul é um jogador que vem pra agregar, mas não chega pra, tipo assim, ser a cara do time, ou já chega como titular absoluto. A gente sabe o que ele já foi, se eu não me engano, pelas notícias que eu vi, até da postagem do Vene Casagrande lá, ele tava com tudo acertado pra ir pro Trabzonspor, se eu não me engano. Que, mano, é um time que não é, assim, em tamanho nem se compara com o Flamengo, mas nem dentro do próprio país é a primeira prateleira, entendeu? Então eu acredito que é um cenário um pouco diferente das outras contratações que o Flamengo tá falando. Eu tô vendo aí o Lei Night Fla falaram mesmo do Jorginho, e eu não vi absolutamente ninguém falando do Jorginho a mesma coisa. Eu acabei de repetir, o Saúl estava indo pro Trabzonspor. O Jorginho, poucos anos atrás, havia sido top 3 Ballon d'Or, e além disso tava jogando Premier League, tá ligado? Não é um cenário que a gente consegue colocar no mesmo bolo. Eu acho que o Jorginho é mais jogador do que o Saúl, mas ele pode agregar, com certeza, entendeu? Sim, mas ele teve apenas 1.600 minutos em campo na última temporada. E a gente sabe como o Felipe Luiz exige pressão dos seus jogadores, intensidade dos seus jogadores, especialmente do meio para frente. Então, isso vai ser muito importante. Ele chega num Flamengo em meio de temporada, sendo que ele está em fim de temporada, né? Apesar de ter voltado aí nesses últimos meses a figurar como presença em campo. Bom, então o Saúl já está certo, já chegou e tudo mais. E podem estar chegando o Emerson Royal para lá. Boa contratação. Já vi um monte de flamenguista esperneando, falando um monte. Boa contratação. Quando eu falei essa Danilo, o Danilo primeiro foi cogitado no Vasco. Eu estava fazendo uma live jogando Fortnite com o Camargo. Eu falei assim, não vai acontecer, é muito jogador para ir pro Vasco hoje, e eu acredito que do jeito que as coisas são, ele vai pro Flamengo. Passou 2 meses, ele tava no Flamengo e jogando muita bola. Tipo assim, eu acho que é um jogador que tende a agregar. Fisicamente, dispensa apresentação, é muito mais viril do que a grande maioria dos jogadores que atuam no Brasil na posição. Tem bagagem, não é como se todo time contratou ele, e não foram poucos times grandes na Europa. Não é como se todos fossem otários, tá ligado? E, sei lá, eu acho que às vezes o pessoal pega um recorte muito, muito, muito pequeno pra tirar o cara como o Bagre. Eu acho que ele seria uma contratação que chegaria pra ajudar mesmo. Lateral direita. E o Samuel Lino para a ponta esquerda. Duas necessidades, especialmente a ponta esquerda, né? Hoje é uma carência, o Flamengo precisa de um ponta pelo lado esquerdo, né? O Samuel Lino não vou nem entrar no mérito, não tenho o que falar, velho. Não tenho o que falar. Pô, loucura a contratação. Só respondendo aí, é porque eu falei que às vezes o pessoal julga ele por um recorte pequeno, e responderam, recorte, 3 pontos. Últimos 3 anos, kkkk. Eu não tô falando recorte os últimos anos de atuação dele, eu tô falando recorte o que o público que mora no Brasil consome do cara jogando. Às vezes, vamos supor, um jogador é convocado para a seleção, faz 2 jogos, não performa, e a gente chega à conclusão que ele é bagre, sem assistir os jogos dele semanalmente na liga do país que ele disputa, sem assistir os jogos do cara semanalmente na Copa do país que ele disputa, e a gente tira essa conclusão por um recorte pequeno. Quando eu falo recorte, não são os últimos anos de carreira do cara, é o recorte do que o público médio do Brasil assiste do cara jogando na Europa, entendeu? Tá dando mais para quebrar galho com o Bruno Henrique, e o Samuel Lino pode ser exatamente esse cara. É um cara de profundidade, é um cara de linha de fundo, é ala. Com o Simeone no Atlético de Madrid, o Samuel Lino jogou como um ala. Jogador realmente aberto, que dá essa amplitude, que dá essa possibilidade ao Flamengo. Então, é interessantíssimo na teoria. É um jogador que chega à linha de fundo,
que recompõe, que ajuda no sem bola, né? Ajuda muito marcando, né? E que tem uma boa finalização, tem um bom drible de 1 contra 1 e também finaliza bastante. Ué, essa contratação eu acho loucura, mano. Loucura. Tipo, um tio meu flamenguista mandou um áudio perguntando. Eu falei, mano, esquece, velho. Eu acho que a contratação do Saul, como eu comecei falando, é mais uma incógnita. Ele pode agregar muito, como ele pode chegar e ser um cara que só tá ali compondo elenco. Já o Samulino, eu acho que é um caso mais de, tipo assim, se o cara não chegar botando pra já vai ser decepcionante, entendeu? Tá entendendo o que eu tô falando? Então, me parece interessantíssimo. Tem 26 anos, a mesma idade do Emerson Royal. O Napoli estaria interessado também no Samuel Lino. E aí precisa ver, né? O Napoli joga Champions League, foi campeão italiano, né? O quanto isso pode seduzir o Samuel Lino, mas tem uma questão de seleção brasileira aí. O Samuel Lino pode olhar para o Flamengo e falar, pô, talvez jogando no Flamengo, com toda a visibilidade e com tudo que o Flamengo vai disputar, acho que o Flamengo brigará por todos os títulos grandes na temporada, sem nenhuma dúvida, eu posso me aproximar da seleção brasileira, eu posso ficar mais em evidência para o Carlo Ancelotti. Do Carlo Ancelotti olhar e falar, pô, tá aí o Samuel Lino. Eu acho que, em tese, é mais fácil o Samuel Lino ser observado aqui do que ser observado no Napoli. Né? Me parece meio óbvio isso aí. Foi um jogador que teve mais participação em gols do que 86%. O que é botar pra fuder se tratando de Samuel Lino? Ué, literalmente o que ele tá falando aqui, mano. Chegar, ser titular e ser um cara que participa ativamente da construção dos gols do Flamengo. Seja fazendo gol ou dando assistência, entendeu? Um dos jogadores do Campeonato Espanhol na última temporada. Cara que jogou as 2 últimas temporadas no Atlético de Madrid e a temporada anterior no Valência. Foi eleito o melhor jogador do Campeonato Espanhol 23-24, há 2 temporadas. Então me parece um reforço, assim, interessantíssimo. Porém, um valor alto. O Atlético estaria disposto a vender por algo em torno de 20 a 25 milhões de euros. Mas acho que vale muito a pena. Muito a pena. Temporada passada foram 12 participações para gol, 4 gols e 8 assistências e mais de 2.000 minutos em campo do Samuel Lino. É um cara que tem um bom índice de acerto de passe, tem um ótimo percentual de finalização, é um dos que mais finalizam, pelo menos na última Liga Espanhola, foi um dos jogadores que mais finalizaram, somando todas as... somando todas as contratações ali que estão se veiculando, vou repetir, se todas se concretizarem, seria algo em torno de 300 milhões de reais, né? A gente colocando aí Beltrán, Emerson Royal, Samuel Lino e Saul. Acho que é isso, né? 20 equipes. E é esse cara aberto pela esquerda, esse ala pela esquerda, esse ponta pela esquerda, de chegada... tem o Carrascal. Acho que na minha conta já tem o Carrascal já, 300 já com o Carrascal. Na área adversária e de muita marcação na fase defensiva. Acho interessantíssimo. Também acho interessante o Emerson Royal. O Samuel Lino me empolga mais, confesso. Mas o Emerson Royal... me parece aquela oportunidade de mercado muito interessante. O que a gente quer dizer quando usa esse termo, oportunidade de mercado? É um jogador que talvez valesse até mais do que está valendo, que talvez consiga entregar mais do que você projeta num primeiro momento, tem potencial para isso, que chega para resolver uma saída, para repor imediatamente uma perda, que é a perda do Wesley. E com características semelhantes às do Wesley, características ofensivas que se assemelham. Claro, são jogadores diferentes, tecnicamente acho que o Wesley evoluiu demais, e o Emerson Royal acho que ainda tem margem para uma evolução técnica, né? Ele teve momentos difíceis na Europa, ele teve um momento em que a própria torcida do Tottenham fez musiquinha ali ironizando, ele teve uma lesão na panturrilha agora no Milan, ele estava ali num começo de briga por titularidade, aí ele machuca a panturrilha, fica 4 meses fora, volta, ainda tenta retomar o espaço, né? Foi uma situação difícil para ele no futebol italiano. Mas é um jogador com 26 anos, chegando por um valor que não é proibitivo, que é interessante dentro das condições que o Flamengo tem hoje para contratar, com também um desejo de seleção brasileira, também encarando o Flamengo como uma oportunidade. Acho que o Emerson Royal, no ciclo do Tite, não necessariamente nesse, mas no ciclo com o Tite, o Emerson Royal teve poucas oportunidades. Ele é expulso naquele jogo com o Equador, com 20 minutos em campo, e nunca mais ele aparece com o Tite. Aí ele vai aparecer contra a Colômbia, se não me engano agora, com o Diniz, ele vai muito mal também. Eu acho que ele deveria ser mais testado.
por um jogo, uma expulsão, uma infelicidade, você fecha a porta totalmente, aí leva o Daniel Alves para a Copa do Mundo para trocar pandeiro, porque quando precisou teve que botar o Militão improvisado na lateral direita. Um fiasco, né? O que foi o Tite na última Copa do Mundo foi um negócio assim horroroso. E chega num momento em que o Wesley está indo embora para Roma. Então chega com potencial para brigar por titularidade. Você olha para Emerson, você olha para um elenco com Emerson Royal e Varela, você fala, pô, tem briga aí, né? Dá para ter uma disputa de vaga, de titularidade. E também para uma rotação de elenco, a gente sabe que o Flamengo tem 3 competições, a coisa vai afunilar agora. Semana que vem já começa o mata-mata da Copa do Brasil. Na outra, ainda no mês de agosto agora, já na virada para agosto, começa o mata-mata da Libertadores, o Flamengo vai ter o confronto contra o Internacional. Então não tem moleza. E aí você vai precisar de um elenco encorpado. Então Saúl, Samuel Lino, Emerson Royal encorpam o Flamengo de uma maneira muito interessante, preenchem lacunas e aliviam a pressão em cima da comissão do departamento de futebol do Flamengo. O Flamengo, com o Boto do comando, teve um certo nível de desgaste, né, nessas últimas semanas. Desgaste com a presidência, desgaste com a torcida. E se essa janela se concretizar, se esses reforços todos chegarem, na teoria, vai ser uma janela muito interessante, muito bem sucedida do Flamengo. Porque o Flamengo está arrecadando 50 milhões, vamos arredondar, 25 do Wesley, pode ser 30, né? Mas vamos conservador, porque tem mais 5 de gatilhos aí. 25 do Wesley, 25 do Gerson, em euros. São 50 milhões. 50 milhões. Aí você vai contratar o Samuel Lino por 20, aproximadamente, e o Emerson Royal por 9. Você vai gastar aí 30 milhões e ainda sobra 20, ainda sobram 15, 20 milhões de euros. Samuel Lino por... o Samuel Lino que eu vi era 22, se eu não me engano. Não sei, o Vene Casagrande postou, né? Aproximadamente. E o Emerson Royal por 9. Você vai gastar aí 30 milhões e ainda sobra 20, ainda sobram 15, 20 milhões de euros. 22 mais 2 de bônus aí. Você vai ter uma janela lucrativa com reforços muito interessantes. Pô, 26 anos, cara. Tanto o Emerson Royal quanto o Samuel Lino. Não é idade proibitiva, não. Nem acho que os 30 do Saúl são proibitivos. Mas com 26 é ainda mais interessante. E pelo valor do Emerson Royal, eu acho interessante. Fiz aqui algumas ressalvas ao Emerson Royal. Acho que tem margem para evoluir. Tecnicamente, o Samuel Lino me parece um jogador, do ponto de vista técnico, mais confiável que o Emerson Royal. Não à toa ele custa o dobro, né, gente? É mais jogador. Tudo bem, não é só pela posição onde ele joga, não é só por ser um atacante, por ser um ponto esquerda, mas por ser, tecnicamente, o jogador mais bem resolvido que o Emerson Royal. Mas eu não acho ruim a contratação do Emerson Royal. Não é contratação para fechar aeroporto, mas é interessante dentro de um contexto também de carência da lateral direita. Sim. Não esqueça, não sei se eu já falei isso nesse vídeo, no início. É tanta coisa que a gente grava que a gente até esquece. Mas não há fartura de laterais direitos para contratar, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Não vai trazer o Hakimi, né? Não vai trazer o Arnold, não vai trazer o Carvajal. Então, você tem que trabalhar com aquilo que o mercado te oferece de possibilidades. Se vingar tudo isso aí, Flamengo. E aí, mano, só dar um like aqui no vídeo. Além disso tudo, eu falei aqui que eu tava tentando fazer essa conta minimamente. E aí ontem à noite, mais ou menos, o Vene fez essa postagem aqui. O Vene, que por sinal, mano, pra mim, do Brasil, é o mais sinistro. Tá ligado? Ele é o mais bizarro. Ele pode falar o que for da pessoa dele, pode falar o que for. Que ele isso, que ele aquilo. Mas ele... O homem de meias palavras, né? Que tem essa brincadeira aí também. Desde aquela situação lá com o Diego. Mas, pô, em nível de informação, ele é o mais sinistro que tem, mano. Pra mim. Cadê o tweet que ele fez? Vou achar aqui, peraí. Aqui, ó. O tweet basicamente foi esse aqui. O Flamengo fechando as contratações de Samuel Lino, Emerson Royal e Carrascal investirá 46 milhões de euros, quase 300 milhões de reais na cotação de hoje. Samuel Lino, 25, Emerson Royal, 9, Carrascal, 12, totalizando 46 milhões de euros, cerca de 294,4 milhões de reais. Aí entra nesse bolo a contratação agora, que é o que tudo indica, vai acontecer do Beltrán, né? Cadê? Peraí. Não tinha rolado esse papo do Beltrán? Beltrán. Teve também. Pelo visto, nada oficial, mas na gringa já está sendo comentado. O Flamengo fez uma proposta à Fiorentina pelo atacante Lucas Beltrán e River Plate, oferecendo 15 milhões de euros, cerca de 97 milhões de reais. Ou seja, ainda que não vingue essa contratação, vamos supor que vingue, tá? É um cenário. Mas se não vingar, muito provavelmente, para o Flamengo fazer essa proposta, o Flamengo está interessado em trazer
mais algum jogador para a posição e está se disponibilizando a gastar um valor próximo da casa de 100 milhões. Então, nesse cenário, adicionaria aqui mais 15 milhões, seriam 61 milhões de euros, tá ligado? Pô, 61 milhões de euros, você adicionaria quase, vou botar 100 aqui, mano, iria para quase 400 milhas de investimento do Flamengo. É claro que recebeu muita grana com a venda do Alcaraz, com a venda do Wesley, com a venda do Gerson, mas é muito dinheiro, mano, 400 milhões, e acredito eu que o Flamengo deve ter mais alguma venda engatilhada aí, mano. Talvez de um Wallace Ian, talvez de algum outro jogador surgindo da base, que o Flamengo tem vendido bem jogadores da base, não sei, entendeu? O Michael tava pra sair, parece que ele decidiu ficar, entendeu? Cadê o fair play financeiro? Mas fair play financeiro não é sobre isso aqui não, gente. Às vezes eu sinto que, tipo assim, o público não, como eu posso dizer? Um público médio de futebol assim, vê qualquer investimento alto sendo feito e puxa essa cartada do fair play financeiro. Só que o fair play financeiro não é sobre você não poder gastar muito, tá ligado? É sobre o quanto você gasta, ter o mínimo de coerência com o quanto você arrecada, o quanto você tem, entendeu? É justamente nesse sentido. O fair play, a gente tá partindo da premissa, né? O fair play, no sentido literal da expressão, é o jogo limpo. E é sobre você não gastar mais do que você poderia estar gastando, entendeu? Não é sobre não gastar. Se o Flamengo tem como gastar essa grana honrando seus compromissos e pagando sem entrar em débito com nenhum outro clube, estaria dentro do fair play, tá ligado? Aí tu pode entrar no debate tipo assim, pô, mas o Flamengo não era pra ganhar esse dinheiro de cota de televisão. Pô, mas o Flamengo tem um tratamento diferente de outros clubes em relação a X e em relação a Y. Aí beleza, mas isso é outro debate, tá ligado? Isso é um outro debate, isso é um outro cenário, uma outra situação, entendeu? Não é bizarro a folha salarial do Flamengo ser de 80 milhões reais mês com essas contratações? Chega a 80 milhões, mano. Amém? 40 milhões mensais, pô. Folha salarial do Flamengo deve ultrapassar 40 milhões de reais com os novos reforços. Rapaz, que loucura. 40 milhões. Mano, que é muito dinheiro. Tipo assim, em média, os clubes da Série A hoje tem ali 8, 10, 12. Ó, ranking, folhas salariais Série A 2025. Essa matéria aqui saiu no início do ano. Então, a gente não vai conseguir saber como tá hoje, entendeu? Mas tem aqui alguns valores, tipo Bragantino com 7, Fortaleza com 7, Bahia com 7,5, Botafogo 15,5, Galo 16, Inter 16,5, Grêmio 13,5, Cruzeiro 21, Palmeiras 23, Corinthians 22,5, Flamengo 28 e agora o Flamengo já chegando a 40. Então é um cenário de uma disparidade muito grande. Por exemplo, dentro do mesmo campeonato, e isso, pô, mano, não confundam, porque às vezes o pessoal corta e a pessoa que assiste o corte não se dá o trabalho de assistir a live ou até o vídeo em questão. Ah, eu não quero assistir a live, o vídeo em questão que a pessoa tá falando sobre. Eu não estou falando que isso é culpa do Flamengo, mas é muito bizarro, tipo assim, e bom pro Flamengo até, porque aumenta a disparidade, que, mano, dentro do mesmo campeonato a gente vai ter um Flamengo, que é um time que vai ter ali algo de 40 milhões na casa de folha salarial, agora com essas contratações, e vão ter times ali com 5, 6, 7 milhões de folha salarial, o elenco inteiro. Agora, o que me pega é que talvez com essas transferências acontecendo no Campeonato Brasileiro da Série A, a gente entre no hall das maiores competições do mundo também na folha salarial, tá ligado? Agora eu acredito que também na folha salarial a gente ocupe ali o topo. Não o topo necessariamente, né? Mas eu falo tipo top 5 ligas, porque agora tá ficando insano mesmo, mano. O maior valor de mercado de elenco do futebol brasileiro hoje é o do Flamengo com 203 milhões de euros. Então o valor do elenco do Flamengo, na avaliação do Transfer Market, já passa do bilhão, porque 203 milhões de euros dá algo em torno aí de 1 bilhão e 200 mil reais. Pra se ter noção, é 10 vezes o valor do menor valor de elenco, que hoje é o do Mirassol, que custa ali cerca de 120 milhões de reais de valor de elenco. O Flamengo tem 1 bi e 200. Agora, esse valor de elenco do Mirassol, a tendência é subir, porque tá performando, então os jogadores vão subindo de valor. Agora, o do Sport, que até então subiu, a tendência é cair, porque tá todo mundo tirando ali Zé Lucas, por exemplo, que é um jogador que vem numa crescente. Porra,
time, mano, a gente tá aí pra terminar um primeiro turno onde o Sport não ganhou nenhum jogo. Vamos ver se consegue alguma vitória aí nessa reta final, mas é complicado, mano, é complicado, entendeu? Mano, a grande realidade é que o Vasco tá cada vez mais claro que vai acabar vendendo o Ryan aí. Ele teve mais um aumento no preço dele, já tá destoando muito pros jogadores do Vasco em si. Eu acho que vai ralar logo logo.